Vem como labareda de fogo, vem como... Olá, sejam muito bem-vindos ao nosso canal. Se inscreva e ative o sininho de notificação, para ser avisado quando um vídeo novo for postado. À meia-noite, era iluminado pelo reflexo sombrio das chamas que devoravam vorazmente a casa do pastor Samuel Wesley. Na rua, ouviam-se os gritos. Contudo, a família do pastor continuava a dormir tranquilamente, até que os escombros ardentes caíram sobre a cama de uma filha. A menina acordou sobressaltada e correu para o quarto do pai, sem poder salvar coisa alguma das chamas. A família foi obrigada a sair casa fora, vestindo apenas as roupas de dormir, numa temperatura gélida. A ama, ao ser despertada pelo alarme, arrebatou a criança menor, chamou os outros meninos, insistindo que a seguisse. Desceu a escada, porém, João, que então contava 5 anos e meio, ficou dormindo. 3 vezes a mãe, Susana Wesley, que se achava doente, tentou, debalde, subir a escada. 2 vezes o pai tentou, em vão, passar pelo meio das chamas, correndo, sentindo o perigo. Ajuntou a família no jardim, onde todos caíram de joelhos e suplicaram a favor da criança presa pelo fogo. Enquanto a família orava, João acordou. Depois de tentar descer pela escada, subiu numa mala que estava em frente a uma janela, onde um vizinho viu em pé. O vizinho chamou outras pessoas e conceberam o plano de um deles subir nos ombros de um primeiro enquanto um terceiro subia nos ombros do segundo, e alcançaram a criança. Dessa maneira, João foi salvo da casa em chamas, apenas instantes antes de o teto cair com grande fragor. O menino foi levado pelos intrépidos homens que o salvaram para os braços do pai. Cheguem, amigos, clamou Samuel Wesley ao receber o filhinho. Ajoelhemo-nos e agradecemos a Deus. Ele me restituiu todos os meus filhos. Deixem a casa arder. Os meus recursos são suficientes. 15 minutos depois, casa, livros, documentos imobiliários não existiam mais. Anos depois, em certa publicação, apareceu o retrato de John Wesley e embaixo a representação de uma casa ardendo, com as palavras: "Não é este um tição tirado do fogo?" Zacarias 3, versículo 2. John Wesley foi um reverendo anglicano e teólogo britânico. Foi o líder e precursor do movimento metodista ocorrido na Inglaterra no século XVIII. John Wesley nasceu em Epworth, na Inglaterra, no dia 17 de junho de 1703. Filho de um sacerdote anglicano, foi o 15º filho de uma família de 19 irmãos. Estudou durante 6 anos na escola de Londres. Em 1720 foi para Christ Church College, em Oxford. Em 1726 foi eleito membro da Lincoln College. John Wesley foi ordenado diácono para o ministério anglicano, em 1728, e passou a acompanhar seu pai na direção da igreja anglicana. Os metodistas. Em Oxford, Wesley se reunia com um grupo de estudantes, entre eles, seu irmão Charles Wesley e o pastor George Whitefield, com a finalidade de estudar as Escrituras e praticar a religião com fidelidade. Devido à ênfase dada ao estudo metódico, o grupo ficou conhecido como Associação dos Metodistas. Logo, John Wesley assumiu a liderança do grupo, cujas atividades religiosas incluíam várias práticas devotas, como comungar uma vez por semana, orar diariamente, além de reservar 3 horas diárias para estudar a Bíblia. Nessa época, a Inglaterra vivia uma revolução industrial, e o número de desempregados e mendigos era enorme, levando o grupo a se interessar pela questão social e pela miséria. Passou a fazer pregações, onde reunia um grande número de pessoas na Inglaterra e na Irlanda. Fez campanhas para diversas questões sociais, entre elas, a reforma do sistema educacional e prisional, evangelização na Geórgia. Após a morte de seu pai, Wesley estava cheio de dúvidas e aceitou o convite para evangelizar a colônia americana da Geórgia. A bordo de um navio, seguiu em viagem para os Estados Unidos, onde permaneceu entre 1736 a 1738. Na Geórgia, Wesley atrai uma multidão para ouvir suas pregações. Ruptura com a Igreja Anglicana. Apesar de Wesley ter a intenção de permanecer como membro da Igreja Anglicana, em 1740, o bispo de Londres negou-se a ordenar fiéis para atuarem nos Estados Unidos. Wesley chamou para si essa missão. Quando seus seguidores foram excluídos da comunhão, ele passou a administrar a comunhão durante as suas reuniões. Como os púlpitos da igreja anglicana estavam fechados para os irmãos Wesley e para Whitefield, este decidiu fazer as pregações ao ar livre, o que fez um enorme sucesso, e logo os irmãos Wesley seguiram o mesmo exemplo. John e Charles organizaram pequenas sociedades e classe dentro da Igreja da Inglaterra, com o objetivo de estudar a Bíblia, orar e pregar.
A partir de 1784, as sociedades metodistas passaram a atuar independentemente. Seus trabalhos logo foram difundidos em vários países, principalmente nos Estados Unidos e na Inglaterra, reunindo milhares de integrantes, deixando um legado de 300 pregadores itinerantes e 1000 pregadores locais. Só após a morte de Wesley, a Igreja Metodista se organizou como igreja propriamente formada, primeiro nos Estados Unidos e depois na Inglaterra. John Wesley faleceu em Londres, Inglaterra, no dia 2 de março de 1791.